Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler nessa semana, que é O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Foi um livro muito interessante para mim. Quem já conhece as obras do C.S. Lewis sabe que ele tem um jeito muito particular de escrever. Ele trabalha muito com comparativos. É como se ele fizesse parábolas com as partes um pouco mais delicadas da Bíblia, como Jesus fazia, né, as parábolas, para tentar explicar para a gente algumas coisas, alguns conceitos que são complicados. Então, nesse livro eu achei bem interessante porque C.S. Lewis ele traz uma visão diferente de coisas que às vezes a gente tem como assuntos muito profundos. Ele traz muitos comparativos. Isso é bem interessante porque facilita muitas vezes a nossa compreensão, a gente consegue olhar por um outro prisma. O livro em si, ele é dividido em 4 sublivros, digamos assim, 4 livros. Tem o livro 1, livro 2, livro 3 e o livro 4. O livro 1 é O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. O livro 2, No que Acreditam os Cristãos. O livro 3, Conduta Cristã. E o livro 4, Além da Personalidade, ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Em cada um desses livros existe como se fosse uma progressão, e daí o livro 4 foi o que mais me encantou, porque são faladas de coisas assim muito profundas, muito interessantes sobre como, por exemplo, a transformação, o processo de transformação que nós sofremos, que Deus nos submete para que a gente possa se tornar esse novo homem, né, esse novo ser que Deus deseja que a gente se transforme. Ele vai falar também sobre a doutrina da Trindade, isso é muito interessante. Ele vai falar sobre como acontece essa questão dessa transmissão de fé, como que acontece esse novo nascimento. É um negócio muito interessante. No livro 1, então o livro 4 foi o que mais chamou a minha atenção e eu gostaria só de destacar isso com vocês. No livro 1, o C.S. Lewis vai focar um pouquinho mais na lei da natureza humana, ele vai trazer questões mais naturais. No livro 2, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da redenção, sobre esse processo de perdão, como que aconteceu, por que Deus fez assim, por que Jesus Cristo teve que morrer, como que isso impacta na nossa vida e por que é importante isso, porque o cristianismo é a única religião que traz que Deus morreu para pagar o pecado daqueles que o servem, daqueles que o amam, antes que eles sequer o amassem, antes que sequer eles o conhecessem. Então o cristianismo ele tem um ponto de vista totalmente, absolutamente diferente de qualquer outro tipo de religião que exista no mundo. E esse ponto é explorado muito bem no livro 2. No livro 3, ele vai falar um pouquinho sobre conduta cristã. Então ele vai falar sobre moral, ele vai falar sobre questões de sexualidade, questões do casamento, até de psicanálise. Achei bem interessante o C.S. Lewis abordar essa questão também no livro. Vai falar sobre casamento, sobre perdão, sobre caridade, esperança e fé, como se fossem as disciplinas espirituais aqui discutidas no ponto 3. E daí, claro, né, sobre, de novo, trazendo aquelas questões, aqueles comparativos, trazendo alguns pontos de vista que geralmente a gente não consegue ver em muitos lugares. Então, assim, esse livro ele é um pouco inusitado. Eu separei aqui algumas partes que eu achei interessante para ler com vocês, que tem algumas coisas que C.S. Lewis traz como coisas muito práticas, do tipo, como que você lê, como você entende e como você vive. E daí nisso o livro agrega muito, porque você consegue ler ele, entender e praticar. Vou ler aqui um parágrafo que é do capítulo que fala sobre caridade, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Alguns autores usam a palavra caridade para descrever não apenas o amor cristão entre seres humanos, mas também o amor de Deus pelo ser humano e deste por Deus. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quanto ao segundo desses dois amores. Elas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Então, o que devem fazer? A resposta é a mesma que a anterior. Haja como se você o sentisse.
Não fique aí tentando fabricar sentimentos. Pergunte-se a si mesmo: se eu tivesse certeza de que amo a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e haja de acordo. Então é bem interessante que o C.S. Lewis ele fala muito sobre isso, sobre o ponto de vista racional, sobre os nossos sentimentos e sobre como muitas vezes a gente não deve se mover direcionado pelos nossos sentimentos, porque eles são impossíveis de serem produzidos. Então aqui ele vai dizendo: fique aí tentando fabricar um amor, sendo que você não vai conseguir fazer isso. Então vá lá e descubra, pensa, o que você faria se você tivesse certeza que você ama a Deus. Se você tivesse esse amor dentro de você, o que você acha que você faria? Então vá lá e faça. E claro, isso está definido na Bíblia, o que fazem aqueles que amam a Deus. Mas é interessante esse ponto de vista que C.S. Lewis traz. Ele vai falar sobre isso em vários capítulos, no capítulo de fé, na questão da transformação do ser humano numa nova criatura, sobre como a questão do sentimento ele vem como parece que uma bomba e muitas vezes ele coloca esses sentimentos, colocam a nossa fé em xeque. Mas eles são sentimentos, eles não permanecem, eles mudam e depois eles vão e depois eles voltam e a gente crê e depois outra hora a gente se vê duvidando por conta de sentimentos. E isso é bem interessante, bem importante, eu acho bem legal que o livro traz. Bom, outro parágrafo que eu gostaria de explicar, aqui, na verdade ler aqui com vocês, é um que fala sobre cristianismo, fácil ou difícil? E daí eu achei muito legal a forma como ele coloca aqui sobre o que é o cristianismo. Que claro, né, seria acho que o cerne do livro. E diz assim: o estilo cristão é diferente. É mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter a broca no seu dente, nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que o entrega àqueles que você considera maldosos, o aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo. A minha própria vontade deverá se tornar a sua. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo às vezes descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e às vezes como demasiadamente fácil. Ele diz: tome sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado até a morte no campo de concentração. E no minuto seguinte ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo, e podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. Então daí aqui ele vai discorrer sobre várias ideias nesse sentido, mostrando que muitas vezes a gente fica tentando achar um meio termo entre fazer aquilo que é a nossa vontade, fazer a vontade de Deus, e isso nos gera muito desgaste, nos gera muita dor e é impossível. E no fim das contas a gente fica sem as duas, não faz nem a nossa vontade nem a vontade de Deus. E que no caso o que Jesus nos pede é exatamente tudo, mesmo que doa, e mesmo que doa, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E é bem interessante que no livro todo você vai perceber que, hora ou outra, o C.S. Lewis resgata um tópico lá do começo. Então, eu comecei a ler o livro e fui lendo bem aos poucos. E isso, de certa forma, eu acho que me prejudicou, porque ele resgatava pontos que eu já tinha esquecido. Então, ele é um livro para você sentar e ler. Ler assim, engolir o livro quase, porque daí você consegue ter uma linha de raciocínio que o Lewis vai desenvolvendo durante todo o livro. Geralmente ele começa um capítulo se referindo ao anterior, então existe uma linha bem clara de raciocínio entre todos os pontos. Eu achei muito legal, eu fiquei super empolgada, para mim foi muito interessante esse livro. Recomendo que vocês leiam, porque ele abre os nossos olhos para ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. É claro que não é verdade absoluta, tá? Que são pontos de vista do Lewis.
A Bíblia é a verdade absoluta, a gente permanece sempre com ela, mas eu não vi nenhuma discrepância, né? Não vi o Lewis discordando de nada do que esteja escrito. Então, para mim foi bem interessante e eu recomendo ele para você. Se você já leu, se você está lendo, se você quer ler, comenta, fala como é que foi a tua experiência. Se você ler, depois me conta também o que você achou. E é isso. Beijo, gente. Até mais.